Vamos lá, rapaziada, vamos lá, porque a pauta desse vídeo tá cheia. Falaremos sobre muita coisa importante no vídeo de hoje. Falaremos sobre a realização da Copa América de Futebol no Brasil, né? Vou dar a minha opinião sobre isso. E também vou levantar aqui um ponto que eu acho que pouquíssima gente está enxergando a respeito desse assunto. Falaremos sobre a CPI da Covid, que ontem ouviu a doutora Nise Yamaguchi e neste momento está ouvindo a doutora Luana Araújo. E nesses dois depoimentos, alguns fatos muito relevantes vieram à tona, desmontando muita narrativa falsa, muita mentira, né? E a gente vai falar sobre isso aqui também. E por fim, falaremos sobre o senhor João Amoedo, que ontem anunciou que será candidato à presidência da República no ano que vem. Vou dar a minha opinião a respeito desse fato e vou dizer se eu votaria ou não no Amoedo para a presidência da República, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai falar sobre muita coisa importante. Bom, é lógico que eu sei que enquanto eu tô fazendo essa introdução, você aí que é casca grossa da pesada de verdade, já fez aquele procedimento de casca grossa, né? Que é dar um cliquezinho aí no like, né? Que é no joinha. Se não fez ainda, vou olhar pro lado e aí você faz aí, né? Pra não mostrar que esqueceu. Mas eu tenho certeza que você já fez. Clica no like aí, clica no sininho, que é importante também para o algoritmo do canal. E por fim, caso não seja inscrito aqui ainda, clique no botão de inscrever-se, caso você goste de ouvir a verdade, né? E caso seja casca grossa, porque senão você não vai durar aqui nesse canal. Bom, vamos lá. Copa América de Futebol. Os países que seriam sede abriram mão de sediar esse evento por conta da pandemia, né? Por conta de outras questões também. E o Brasil foi lá e rapidamente abraçou, né? No movimento ali, até em caráter de urgência, foi lá e se prontificou a receber a Copa América de Futebol. O que eu acho em relação a isso? Eu acho, né, mantendo a minha coerência, que é algo que eu prezo bastante, a coerência, e até por isso eu critiquei aqui as manifestações a favor do Bolsonaro e as manifestações contra o Bolsonaro, porque eu acredito que não é momento para aglomerações, momento para as pessoas irem às ruas em grande quantidade, né? Eu vou manter a coerência aqui, eu vou dizer que, na minha opinião, não é momento para a realização de uma competição dessa magnitude, né, que conta com delegações de diversos países. E por quê? Bom, basta você ver os países mais desenvolvidos, a primeira coisa que fizeram quando foi declarada a pandemia, quando perceberam a gravidade da situação, eles fecharam as suas fronteiras, né? Ou seja, você não é cidadão do nosso país, você não é bem-vindo, você não pode entrar aqui no país. Ah, e por que fizeram isso? Bom, o pessoal que tem formação na área de saúde entende, pelo menos o básico de epidemiologia, o que você faz, né? Ainda mais numa pandemia que é causada por um vírus, né? O vírus, ele não tem DNA, ele tem RNA, né? Como seu material genético. Logo, ele é suscetível a mutações constantes. Então você evita que pessoas de outras regiões do mundo venham, podendo trazer consigo cepas diferentes desse vírus, que podem inclusive se recombinar com as cepas que você já tem, gerando novas cepas. É mais ou menos isso aí mesmo. Quando a gente está falando de vírus, a gente fala de diversas mutações o tempo todo. Então o que os países fizeram, os países desenvolvidos? Peraí, meu irmão, fecha as fronteiras, não deixa ninguém entrar, vamos lidar com o problema que a gente tem aqui dentro e não deixar que outros problemas de fora venham. O que o Brasil fez? Nada nesse sentido, né? Inclusive eu, lá no meu Twitter, lá, o pessoal sabe que eu tenho batido bastante nisso desde que surgiu a cepa indiana e mostrou ser uma cepa que se espalha, né, de uma forma muito mais rápida do que as que a gente tem aqui. Eu disse que o Brasil devia prontamente fechar as fronteiras para voos vindo da Índia ou pessoas que tenham, né, vindo de outros lugares, mas que tenham passado pela Índia. Isso seria o básico a ser feito. Não fizemos isso, a cepa já entrou, já foi identificada aqui em diversos lugares, né? E logo, né, você analisando isso tudo, você tem que perceber que você trazer delegações de diversos países diferentes em meio à pandemia não soa razoável, não é o momento oportuno para você fazer esse tipo de coisa.
E aí o que muito pouca gente tá enxergando? Eu não tenho dúvida que essa situação toda, o fato do Brasil aceitar a Copa América nesse momento, ela foi gerada pelo governo federal para ser mais uma cortina de fumaça. A gente vê isso o tempo todo, né? A gente está vendo que é o próximo assunto que a gente vai abordar, a CPI da Covid, trazendo à tona fatos importantíssimos e relevantes em demasia, né, que demonstram cada dia mais a responsabilidade direta do presidente da República e da sua entourage no cenário caótico que vemos hoje. E, meu irmão, está caindo a aprovação do presidente, aumentando muito sua rejeição, e sempre que isso acontece, ele utiliza-se de mecanismos para desviar a atenção, né? Desde ir para frente do STF para gritar acabou porra, até passeio de moto, né? Até levantar não, e agora, né, trazendo algo que sempre foi usado por todos os governos como mecanismo de distração do povo, que é o futebol, é a seleção brasileira. Então nada melhor do que você fazer isso, causa uma comoção, o pessoal discute sobre isso e tira um pouco o foco do que de fato tem importância que está acontecendo lá dentro da CPI da Covid, né? Então, acho inoportuno o momento e acho que esse fato foi gerado com essa intenção. Passamos agora, que é um ato correlato, para CPI da Covid. Ontem ouviram a doutora Nise Yamaguchi e aconteceu uma comoção por uma boa parte das pessoas que ficaram insatisfeitas da forma que uma senhora de mais de 60 anos foi interpelada lá. Em alguns momentos foi constrangida realmente, em alguns momentos ela foi tratada sem respeito, né? E aí eu digo que eu, Marcelo Brigadeiro, também não gosto, não me agrada ver uma senhora de idade sendo tratada daquela forma. Porém, também não me agrada, no mesmo nível, ver uma senhora de idade mentindo daquela forma, da forma que ela mentiu. E aí, podem dizer o que for, né, guerra de narrativas, de opiniões, etc. Agora, um fato que pra mim saltou aos olhos e matou toda a defesa da doutora Nise Yamaguchi em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, foi durante o momento ali em que ela foi interpelada pelo senador Alessandro Vieira, e ele levantou uma situação, né, que a doutora Nise Yamaguchi o tempo todo ela se baseava para defender o uso da hidroxicloroquina em um estudo realizado por uma fundação, se eu não me engano, Henry Ford, né? E ela, toda hora ela voltava nesse estudo para lastrear a sua defesa da hidroxicloroquina. E em determinado momento o senador Alessandro Vieira comunicou a ela que esse estudo ele foi descontinuado. Perguntou inclusive se ela sabia: doutora, a senhora sabe que esse estudo foi descontinuado pela Fundação Henry Ford, justamente porque não achou resultado significativo de que a hidroxicloroquina funciona? Aí ela respondeu: eu não sabia disso. Ou seja, toda a sua defesa da hidroxicloroquina, toda a sua tese, né, foi baseada em uma fundação que ruiu ontem frente a essas informações que vieram à tona. Hoje, eu ouvi desde o início até esse momento que gravo esse vídeo o depoimento da doutora Luana Araújo. Luana Araújo é uma das maiores infectologistas do Brasil. Tem formação inclusive na John Hopkins, na faculdade John Hopkins, que é quem faz o acompanhamento hoje epidemiológico da Covid. É uma senhora, uma moça que presta consultoria para diversas entidades internacionais. E quem tem formação na área de saúde sabe muito bem que ela fala com muito conhecimento. A explanação dela é realmente de alguém que sabe o que está fazendo. Não é à toa que foi convidada somente sob caráter técnico pelo ministro Marcelo Queiroga para ingressar na equipe. E aí vemos alguns fatos que são muito relevantes a respeito disso. Primeiro é que a sua nomeação, ela ficou 10 dias ali meio que trabalhando, esperando que saísse sua nomeação no Ministério da Saúde. Sua nomeação foi barrada por critérios única e exclusivamente políticos, né? O que é um absurdo em meio a essa pandemia. Segunda coisa relevante foi que ela disse que ela seria a primeira infectologista da equipe, que a equipe do ministro Marcelo Queiroga não contava
com nenhuma infectologista ou nenhum infectologista. E aí você imaginar que a gente está lidando com uma pandemia que por si só é uma doença infecto-contagiosa, que você se infecta e você contagia o próximo, né? Infecto-contagiosa. E que na equipe que está lidando com a gestão dessa pandemia não há um infectologista, você já percebe o porquê que a gente está na situação que a gente está. Isso passado quase 1 ano e meio do início da pandemia, não tem infectologista na parada. Mas tudo bem, se você pensar que durante a maior parte do tempo a gente teve um ministro da saúde que não era da área médica e que não tinha qualquer conhecimento e que ele próprio admitiu que nem sabia o que era o SUS, que é o caso do senhor Eduardo Pazuello, aí você percebe que pelo menos a coerência na estupidez o governo mantém, né? Em ser imbecil, ignorante, estúpido e inapto, o governo mantém a coerência. Então esses fatos foram muito relevantes. A doutora Luana deu uma aula aos senadores, e aqui eu faço um adendo para dizer: se você vota no senador Humberto Costa, se você vota no senador Marcos Rogério, ou se você vota no senador Eduardo Girão ou no senador Reins do Rio Grande do Sul, você realmente não tem qualquer coisa que preste na sua cabeça, porque esses 4 têm se destacado de uma forma extremamente negativa dentro da CPI, são incapazes de entender o que escutam e são toda hora desmascarados pelos depoentes, né? Bom, a doutora Luana Araújo então fez ali correções cirúrgicas, né, em relação a essa falácia que se propaga em relação à meta-análise, né, a revisão de dados ali, e mostrou por A mais B que realmente a cloroquina e a hidroxicloroquina não são aceitas por nenhuma grande entidade reguladora do mundo para uso em relação ao coronavírus, porque não tem qualquer eficácia. Pior, ela apresentou um dado ali relevante que aumenta o risco de mortalidade, né, uma vez que você está infectado, em até 77% se você usar essas 2 drogas. Então, meu irmão, eu acho que ela botou ali uma pá de cal. Acho muito difícil que venha alguém capaz de refutá-la, porque ela apresentou tudo muito bem embasado. Nenhum dos senadores ali, governistas, que tentam, né, inflamar esse negócio de cloroquina e não sei o que, nenhum conseguiu refutá-la, e ela derrubou todos, deu uma aula. Vale muito a pena assistir o depoimento dela, você vê que aula que ela deu, de uma forma respeitosa, educada e, acima de tudo, técnica, irrefutável, não tem como refutá-la, né? E por último, quero falar sobre o João Amoedo, que ontem anunciou que será candidato à presidência da República no que vem. Logicamente, muita gente recebeu com muita alegria, porque você já sai daquele cenário que tem somente Lula e Bolsonaro, né, como possíveis opções. Ah, mas tem o Ciro Gomes. Pô, Ciro Gomes, meu irmão, Ciro Gomes e Lula é algo muito próximo. Embora estejam brigando, defendem coisas muito parecidas. Além do que, o Ciro Gomes é um desenvolvimentista, então eu tenho um pé muito atrás, né, em qualquer pessoa que defenda que o Estado tenha que intervir ainda mais na economia, né? É isso que o Ciro Gomes e qualquer desenvolvimentista defende, que o Estado tem que intervir ainda mais do que já intervém na economia. A Amoedo é um cara que defende uma agenda liberal desde sempre, né? E isso me causa, ao mesmo tempo que sob o aspecto econômico me causa alegria, me causa preocupação sob o aspecto comportamental, né? Eu acredito que a gente vive no Brasil 2 grandes crises, uma crise econômica e uma crise comportamental, e elas são interligadas, interdependentes, porém uma afeta a outra, até porque uma afeta a outra de forma direta. Então eu acredito que quando você vai avaliar uma pessoa para ganhar o seu voto para a presidência da República, você tem que avaliar esses 2 aspectos, né? A pauta econômica que esse candidato defende e a pauta comportamental. Sinceramente, sobre a ótica comportamental, eu tenho um pé atrás em relação ao Amoedo. Não sei o que ele defenderá, né? Não me agrada, e isso vem de um debate secular. Já
entre liberais e conservadores, né, que remonta inclusive aos tempos de iluminismo. Você tem esse debate, e então eu fico com o pé atrás. Agora, ao mesmo tempo, depois da grande decepção que foi Jair Bolsonaro na defesa dessas pautas comportamentais, eu estou cada dia mais convicto de que é impossível que você emplaque uma pauta comportamental positiva de acordo com o que prega o conservadorismo, visto que o meio para isso é o meio político, e o meio político por si só ele é antagônico ao que um conservador de fato defende, né? É muita nojeira, é podre, e eu acho que cada vez está mais claro que ninguém vai conseguir emplacar uma pauta dessa. Então a gente precisa acabar se atendo mais ao aspecto econômico, para que num segundo momento você tenha a mudança comportamental como consequência, inclusive, da melhoria do cenário econômico. Então, eu vou dizer que hoje vai depender muito de quem será o vice do Amoedo para que ele conte com o meu voto, tá? Eu faço votos que seja o Sérgio Moro, não sei se vai aceitar, e se aceitar, eu acredito que ele vai aceitar só lá na frente, porque senão esse bando de canalha vai arrumar uma forma de torná-lo inelegível, inclusive com a anuência do STF, com a ação direta do STF. Então eu acho que ele vai anunciar lá na frente, para que não tenha tempo disso acontecer. E caso ele sim seja o vice do Amoedo, aí sim eu me sinto mais confortável para anunciar meu voto nessa chapa. Até lá, vejo de uma forma crítica ainda, né? Mas já com bons olhos de saber que há uma via alternativa a esse cenário altamente dicotômico entre Bolsonaro e Lula, que não é bom para nenhum de nós brasileiros, né? Era isso que eu tinha para dizer. Um grande abraço a todos e os